queridos, minhas queridas. Muito boa noite para você que está assistindo essa transmissão aí, diretamente do YouTube do CEISC Concursos. Muito bom dia, muito boa tarde aí para quem está assistindo essa transmissão aí no horário mais conveniente para vocês. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Fabiana Rossi, sou delegada de polícia aqui no estado de São Paulo, professora do CEISC da disciplina Direito Constitucional. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, para quem não me conhece. Delegada que ministra Direito Constitucional é igual o Saci Pererê, né? Nunca ninguém... Já ouviram falar, mas nunca ninguém viu. É isso mesmo, meu negócio não é penal, meu negócio não é processo penal. Para mim, penal e processo penal é só para prender ladrão aí na delegacia. Meu negócio é Direito Constitucional e é para mim um desafio. Você aí, futuro delegado de polícia do Distrito Federal, banca Sebrasp aí, banca já definida aí. O que a gente tem para falar hoje? Hoje eu convido vocês nessa jornada aqui comigo, a gente vai corrigir, a gente vai fazer uma correção do nosso primeiro simulado de questões discursivas. Primeiro ponto que eu quero dizer para vocês, na verdade é um pedido que eu faço para vocês. A gente não se concebe ir para uma prova da Sebrasp em Direito Constitucional sem estar muito antenada com a jurisprudência. Isso, assim, é como escovar os dentes todos os dias. A gente tem que estar com a jurisprudência do STF, assim, muito afinada, muito atualizada, tanto na nossa prova objetiva, quanto na nossa prova discursiva. Sebrasp e Direito Constitucional é igual jurisprudência. Risco a dizer que nem só a Sebrasp hoje já é aí um padrão das demais bancas. Direito Constitucional, ele cobra a jurisprudência atualizada. Logicamente, a gente tem que ter uma base teórica. A gente vai verificar isso na nossa questão. A gente tem que ter uma base teórica forte e a Sebrasp vai cobrar isso de vocês, vai querer testá-lo se tem uma base teórica forte, mas por trás disso, ela também vai testar a sua atualização jurisprudencial. Certo? Vamos corrigir, vem comigo, a gente vai corrigir o nosso primeiro simulado para vocês verem como a gente vai trabalhar no nosso curso aí. Como o nosso curso, que vai conjugar um estudo da prova objetiva com a prova discursiva, a prova subjetiva, não tem como a gente desalinhar esses estudos. A gente percebe o seguinte, tem muito aluno bom que voa em prova objetiva, principalmente em prova objetiva da Sebrasp. Mas aí o que acontece? Esse aluno, ele relega o estudo da discursiva. E aí o que acontece? Infelizmente, a aprovação não vem. Então, a gente não vai cometer esse erro, a gente vai estudar conjuntamente, a gente vai fazer um estudo conjugado. Certo? Nosso primeiro simulado, a gente vai corrigir aqui, Direito Constitucional. A gente trouxe aqui uma questão da Sebrasp mesmo, só para a gente já ver como que a Sebrasp brinca, como que a Sebrasp cobra. E aí vocês vão ver na prática isso, no caso concreto, como que ela avalia o seu conhecimento teórico e o seu conhecimento jurisprudencial. A nossa primeira questão, eu elegi a temática intervenção federal, que a gente sabe que é uma temática que não sai de moda. É uma temática que está sempre em voga aí nas bancas dos concursos para delegado de polícia. É uma temática que a gente precisa saber e tem grandes chances de ver numa discursiva. Trouxe aqui uma questão da Sebrasp, eu adaptei, logicamente, foram questões assim, adaptações assim mais pontuais para trazer aí para o DF, fazer uma questão aí focada no DF. O presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios apresentou perante o Supremo Tribunal Federal, essa cor de burro quando foge não, é cor de burro quando foge não, apresentou perante o STF pedido de intervenção federal naquele ente federado. Então, veja, o presidente do TJDFT, ele apresentou perante o STF razões para que seja decretada a intervenção federal no próprio DF. Em razão, aqui, as razões que levaram a esse pedido, do descumprimento do prazo constitucional para pagamento de precatórios. Sebrasp ama precatório.
ama precatório. Muito bem. No pedido, sustentou que, embora fosse notória, aqui, ó, vão grifando aqui, embora fosse notória a dificuldade financeira enfrentada pelo Distrito Federal, veja que isso é caso hipotético, a dificuldade financeira enfrentada pelo Distrito Federal, o inadimplemento dos precatórios implicava em desprestígio ao Poder Judiciário, violação à separação dos poderes e, grifem aí, notadamente, descumprimento de ordem judicial. Vamos parar aqui. O que nós temos aqui? Presidente do TJ justificou perante o STF que seria necessária a intervenção federal no DF porque o DF estava descumprindo ordem judicial, determinação judicial relacionada ao pagamento de precatórios no prazo que a Constituição estipula para tanto. Então, veja, nós temos a hipótese fática, intervenção federal por descumprimento à ordem ou decisão judicial. Gravem isso. Muito bem. Notificado a prestar informações, o governador do DF esclareceu que a ausência de pagamento devia-se a dificuldades financeiras e não de descumprimento voluntário de decisão judicial. Essa foi a questão. Professora, a senhora adaptou o quê? Eu adaptei para o DF. Então, eu pus o DF como um ente federado que está enfrentando dificuldades financeiras. Basicamente isso, todo o corpo da questão, todo o âmago da questão está inalterado. Então, o que temos aí, professora? Pedido de intervenção, TJDFT, apresentou perante o STF razões para que o STF providenciasse a requisição perante o presidente da República para que se decretasse a intervenção federal no DF em razão do descumprimento de decisão judicial, de ordem judicial concernente ao pagamento de precatórios no prazo determinado. E o DF, como defesa, falou o seguinte: bem, eu não paguei, devo, não nego. Mas eu não paguei não porque eu não quis, não porque eu deliberadamente deixei de pagar. Eu não paguei porque o DF vem enfrentando dificuldades financeiras. Esse é o nosso caso prático. É isso o que a Sebrasp colocou para apreciação aí para o candidato. Muito bem. E aí, considerando a situação hipotética apresentada, responda de maneira justificada se é possível, então a primeira questão, se é possível a decretação da intervenção federal no caso apresentado de acordo com a jurisprudência do STF. Aqui, ó, entendimento jurisprudencial. Valor 0,16 ponto. Em seu texto, aqui, aborde o conceito de intervenção federal. Olha aí a cobrança da parte teórica. Aborde o conceito de intervenção federal e o procedimento constitucional para a decretação de intervenção federal, a fim de prover a execução de ordem ou decisão judicial. Na questão discursiva, ao domínio da modalidade escrita, serão atribuídos até 0,20 ponto. É bastante, hein, gente? E ao domínio do conteúdo, serão atribuídos até 0,8 ponto, dos quais 0,04 será atribuído ao quesito apresentação, legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos e estrutura textual, organização de ideias em seu texto estruturado. Muito bem, professora. É até o máximo 20 linhas. Muito bem, professora. Como eu começo isso? Professora, me orienta. Primeiro ponto de tudo, antes da gente entrar na parte da temática, efetivamente. Só se dá bem, só tem um bom desempenho em questão discursiva quem treina. Essa é a grande verdade. Só consegue um desempenho satisfatório em questão discursiva quem escreve. Por quê? Sebrasp, aqui, ó. Isso aqui não fui eu que inventei, não é autoral minha. Isso aqui eu extraí da própria questão. Veja, a Sebrasp, ela vai atribuir até um ponto só no domínio da parte gramatical escrita.
Letra, ó, legibilidade e letra. Letra. Professora, a minha letra é um garrancho, a minha também. Tamo junto no mesmo barco. A minha também é um garrancho. Mas o que eu faço? Eu treino, né? Vocês vão ver aqui que é um treino diário eu escrever com uma letra decente. A minha letra é de maloca. É uma letra decente. Mas na minha prova discursiva da PC São Paulo, aqui na PC São Paulo, a minha época que caía a peça, tal qual de vocês, era Banca Vunesp, caía a peça e caía a questão discursiva também. O que eu fiz? Um caderno de caligrafia. Ai, professora, a senhora é velha. Um caderno de caligrafia, porque minha letra sempre foi um grande problema. Consegui, graças a Deus, deu tudo certo. A minha letra ficou bonitinha, ficou redondinha. E margens e o parágrafo. Não adianta aquele texto corrido, tem que estar as ideias estruturadas em parágrafo. Primeiro ponto, domínio da parte escrita. Só consegue um bom desempenho quem treina. Então, eu convido vocês aí, você aí que vai ser nosso aluno, você que já é nosso aluno, convido a vocês a praticarem. Professora, qual que é a periodicidade? Posso dizer? A gente já está numa posição vantajosa aí, porque a gente já está se preparando antes do edital sair e a gente já está fazendo essa preparação conjunta. Sabe como eu faria? 2 peças e discursivas minimamente por semana. Escolhe. Uma de administrativo, uma de penal, uma de constitucional, uma de processo penal. Escolhe. Certo? Vamos que vamos? Vamos que vamos? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Primeiro ponto. Nossa temática é intervenção federal. Intervenção federal, tema sempre da moda. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês. Existem 2 hipóteses de intervenção federal. Parece bobo, mas eu acho que é algo que é relevante a gente esmiuçar. A gente tem 2 hipóteses de intervenção. Federal não, a gente tem 2 hipóteses de intervenção. A intervenção federal e a intervenção estadual. Muito bem, por que é relevante a gente trazer isso na nossa questão? Por quê? Na intervenção federal, a União vai intervir nos estados, no Distrito Federal e em quem mais? Vai comigo, acompanhe comigo. Distrito Federal sofre, tal qual os estados sofrem intervenção federal. A União intervém nos estados, no DF, e a União, meus queridos, intervém também nos municípios localizados nos territórios federais. Professora, nós não temos territórios. Não, hoje a gente não tem, mas pode vir a ter. E as bancas gostam de território. Não tem território, mas as bancas cobram. Então vamos lá. União intervém nos estados, no DF, e a única hipótese, única mesmo, única hipótese em que a União intervém em municípios é o caso da União que intervém nos municípios localizados nos territórios federais. Por quê, meus queridos? Porque território não é ente federado. Território não é ente federado, não. Não, território não é ente federado. Não é ente federado. Território, ele nada mais é do que uma mera descentralização. É uma mera descentralização administrativa pertencente à União. A natureza jurídica do território nada mais do que uma autarquia em regime especial. Isso é o território. A autarquia em regime especial. Muito bem. Não sendo ente federado, se território, meus queridos, não é ente federado, se território é descentralização administrativa pertencente à União, uma autarquia federal em regime especial, ela não sofre intervenção federal. Não, território não sofre intervenção federal. Mas o que a gente tem aí? A Constituição permite que os territórios federais, autarquias federais, se subdividam em municípios. E esses municípios aí, nos quais os territórios se subdividem, esses sim são entes federados e podem sofrer intervenção. E quem intervém?
a União. Entenderam isso? Então, os territórios não são entes federados. Não são entes federados. Mas se subdividem em municípios. A Constituição autoriza que eles se subdividam em municípios. E esses municípios, sim, são entes federados. Sendo entes federados, sofre intervenção. Que tipo de intervenção que sofre? Intervenção federal. Entenderam isso? Entenderam isso? Muito bem. Então, a União intervém em estados, em Distrito Federal e em municípios localizados nos territórios federais. E a intervenção estadual, os estados intervêm em quem? Em seus respectivos municípios. Os estados intervêm nos seus respectivos municípios. Muito bem, professora, muito bem. O nosso Henrique Câmara falou para eu afastar o microfone, que eu estava comendo o microfone. Ficou bom agora, Henrique? Ficou melhor? Eu estava comendo o microfone, isso mesmo. E aí? O que a gente tem para falar? Muito bem. Quem, então, intervém em vocês aí, futuros delegados do DF? Quem intervém no DF? Muito bem, quem intervém no DF é a União. E o DF? Intervém quem? A gente fez aqui, ó. União intervém nos estados, no DF e nos municípios localizados nos territórios. Os estados intervêm em seus respectivos municípios. E o DF intervém quem? Em quem o DF intervém? Futuros deltas aí do DF. Em quem o DF intervém? O DF intervém em nobody. O DF não intervém em ninguém. O DF sofre intervenção federal, o DF sofre intervenção da União, mas o DF não pode intervir em nenhum ente federado. Por quê? Porque o artigo 32 da Constituição Federal, o artigo 32 da CF, veda, o artigo 32 da CF veda que o DF proíbe que o DF se subdivida em municípios. DF não pode se subdividir em municípios. O DF, ele é fracionado administrativamente em o quê? O DF, ele sofre fracionamento administrativo em regiões administrativas. O DF, ele é subdividido administrativamente, ele é fracionado administrativamente em meras regiões administrativas. As chamadas lá cidades satélites. Professora, a senhora já foi em alguma dessas? Não, porque o Vitor Falcão e a Luana Davico nunca me convidaram para ir para o DF. Eu vou para o DF, quero conhecer quero o quê? Eu quero agora colocar em prática aquilo que a gente vê aí só nos livros. Eu quero ver as cidades satélites. Beijo, Luana Davico, a nossa super Luana Davico, e beijo ao Vitor Falcão aí, os nossos deltas do DF. Muito bem, professora. Cidades satélites. E essas regiões administrativas, essas cidades satélites, ó, não são entes federados. Logo, como diz o nome, são meras descentralizações administrativas. Não são entes federados, logo não sofre intervenção. Fechou? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês. Muito bem. Agora vamos entrar efetivamente aqui na resposta da questão. Então, na nossa questão, voltando aqui, ó, na nossa questão, porque a gente está resolvendo questão e estudando também, é o método mais eficaz. Veja, o texto, primeiro, a gente tem que adentrar, ele pede para que a Sebrasp cobra com que o aluno, com que o candidato diga se é possível a intervenção federal no caso apresentado ou não. Mas ele tem que abordar no texto o conceito de intervenção federal. E é isso que a gente vai começar falando. O que é a bendita intervenção federal? Intervenção federal é uma medida, conceito bonito, conceito completo, sem delongas, sem penduricalho e que mostra
conhecimento aprofundado e mostra objetividade, que é o que a Sebrasp gosta. Professor, eu posso tangenciar o tema? Você tem 20 linhas para isso. Então, veja, 20 linhas para isso. Podemos tangenciar, podemos fazer uma introdução, devemos fazer uma introdução, dizendo que a intervenção do Distrito Federal, que o Distrito Federal, ele sofre intervenção da União, mas ele não intervém em nenhum outro ente federado, porque ele só se subdivide administrativamente em regiões administrativas, meras descentralizações, não são entes federados. Isso é importante colocar como um introito. Mas vá direto ao tema aqui, porque a gente tem só 20 linhas. Então, veja, a intervenção federal é uma medida excepcional e temporária. Depois eu vou grifar o que não pode faltar no seu conceito e você formula da forma que você bem entender, mas o que não pode, termos, expressões que não podem faltar aí no seu conceito. É uma medida excepcional e temporária prevista em hipóteses taxativas na Constituição Federal, previstas em hipóteses taxativas. Professora, sua letra, a senhora ensinou uma coisa e não pratica, né, professora? Eu vou caprichar agora. E prevista na Constituição Federal, em hipóteses taxativas, que autoriza que um ente federado passe a ter ingerência. Que um ente federado passe a ter ingerência nos negócios políticos de outro ente federado, que um ente federado passe a ter ingerência nos negócios políticos de outro ente federado, suprimindo-lhe por tempo determinado a autonomia. Professora, eu gosto de formular o meu próprio conceito, eu te entendo porque eu também gosto. Então, veja, esse conceito ele abarca o que a Sebrasp vai avaliar de vocês. E, professor, eu gostaria de montar o meu próprio conceito, o que não pode faltar na minha resposta. São expressões que vão fazer com que você pontue, e a ausência delas vai te tirar ponto. Veja, medida o quê? Excepcional e temporária. Não pode faltar na sua questão. Por quê? Porque 2 dos principais princípios da intervenção federal estão aqui. Excepcionalidade e temporariedade. Intervenção federal é uma medida excepcional, sim, senhor. Por quê? Porque a regra constitucional é a não intervenção. Professora, quem disse isso? É você? Não. Quem diz isso aqui, ó. Vou até trazer aqui para vocês. Quem diz isto é a própria Constituição Federal. Veja aqui no artigo 34. A União não intervirá nos estados, nem no DF, exceto para. Veja, a regra é a não intervenção. É a garantia da autonomia dos entes federados. Excepcionalmente, em hipóteses previstas aqui, autoriza-se a intervenção. Entenderam isso? Então, não pode faltar no seu conceito. É uma medida excepcional. É uma medida temporária. Professora, por que a intervenção federal é uma medida temporária? Muita atenção nisso. Pergunto a vocês aí, qual que é a nossa principal característica da nossa forma
federativa de Estado. Qual que é a nossa forma de Estado? É a federação. FE, forma de Estado, federação. Não confundam. Qual que é a principal característica da nossa federação, professora? A federação nada mais é do que a organização da República Federativa do Brasil entre a União, os estados, o Distrito Federal, todos autônomos entre si. Então, veja, a característica principal da nossa federação, meus queridos, é justamente a autonomia dos entes federados. Isso quem diz sou eu? Não, meus queridos, é a Constituição. Olha aqui, enorme. Artigo 18 da nossa CF de 88. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o DF, os municípios, os nossos entes federados, todos o quê? Autônomos entre si. E a intervenção vem fazer o quê? Ó? Ela vem, suprimir. Ela vem, retirar a principal, a característica mais essencial da nossa forma de Estado. Sendo assim, além de excepcional, isso tem que vigorar por prazo somente pelaquele prazo indispensável para restabelecer a normalidade, nada mais. A intervenção, ela vai vigorar somente pelo prazo indispensável para restabelecer a normalidade e nada mais. Entenderam isso? A intervenção não pode se perpetuar no tempo. Ela tem que ser decretada por um prazo X. Afinal, a nossa federação se estrutura tendo como base a autonomia dos entes federados. Desta forma, a supressão dessa autonomia deve ser aqui por tempo imprescindível, tempo indispensável para restabelecimento da ordem constitucional. Fechou isso? Muito bem. Então, excepcional e temporária não pode faltar. Em hipóteses taxativas, aqui, outro ponto que não pode faltar. A intervenção federal, ela está prevista nas hipóteses taxativas, números clausos dos artigos 34 e 35 da Constituição Federal. E já fica uma dica aí, que isso poderia ter sido cobrado, não foi. Sendo hipóteses taxativas, a possibilidade de se decretar a intervenção federal se concentra, se limita nas hipóteses taxativamente previstas nos artigos 34 e 35 da Constituição Federal e nenhuma outra. E põe uma observação aí. Inclusive, os estados, em suas respectivas constituições estaduais, não podem nem ampliar e nem restringir, nem suprimir qualquer das hipóteses que estão previstas aí no artigo 35. Não é dado aos estados, em suas respectivas constituições estaduais, preverem outras hipóteses de intervenção federal ou outros procedimentos de intervenção federal que não aqueles taxativamente previstos no artigo 35 da Constituição Federal. Entenderam isso? Então, taxatividade, que autoriza que um ente federado passe a ter ingerência nos negócios políticos de outro ente federado, suprimindo-lhe, olha aqui, por tempo determinado, a autonomia. Muita atenção nisso, meus queridos, muita atenção. A intervenção federal, como eu já disse e reafirmo, ela vem para suprimir a característica mais essencial da nossa federação, que é a autonomia. Aí a Sebrasp já cobrou, não foi em prova discursiva, foi em prova objetiva, a seguinte expressão: a intervenção é a antítese da autonomia. Certo ou errado? Absolutamente certo. A intervenção é a antítese da autonomia.
é a face oposta da moeda. Autonomia é cara, intervenção é coroa. Intervenção é cara, autonomia é coroa. A gente tem até em direito penal essa matéria aí chata, que fala, né, do erro de tipo lá, que a cara e coroa, antítese, é a mesma coisa. Não sei muito bem, mas é a mesma coisa. Entenderam isso? A intervenção é a antítese da autonomia. Porque a intervenção, ela vai suprimir por tempo determinado justamente a autonomia, um dos elementos da autonomia, uma das características, um dos elementos da autonomia. A autonomia, já que a gente está estudando aqui, e eu acho que o estudo tem que ser global, a autonomia, ela confere aos entes federados, essa autonomia aqui, ó, prevista no artigo 18 da Constituição Federal, ela garante aos entes federados a capacidade de autogola. Capacidade de autogola. Gola aqui, ó. Gola. A autonomia confere aos entes federados o fato da Constituição falar que a nossa federação se estrutura tendo como base a autonomia dos entes federados, nada mais é do que conferir aos entes federados, União, Estados, DF e município, capacidade de autogola. O que é autogola? Autogoverno, autoorganização, autolegislação e autoadministração. E é justamente o que a intervenção federal vai afetar. Uma das características do GOLA. Ou vai retirar, ou todas, ou vai retirar o autogoverno, a capacidade de autoorganização, a autolegislação ou autoadministração. Autogoverno, capacidade que os entes federados têm de escolherem os próprios representantes, de escolherem os seus próprios governantes. Autoorganização, capacidade que os entes federados possuem de formalizar, de elaborar as suas respectivas constituições estaduais, ou no caso de vocês aí, o DF, juntamente com os municípios, as suas respectivas leis orgânicas. É autoorganização. A autolegislação, o nome próprio diz, é a capacidade que os entes federados possuem de editarem as próprias leis, respeitando a repartição constitucional de competência. E a autoadministração é a capacidade que os entes federados possuem de gerirem, por conta própria, os seus órgãos públicos e os seus serviços públicos. Ponto. Isso é a autonomia, capacidade de autogola, e é isso, ó, que a intervenção vai retirar: autogoverno, autoorganização, autolegislação e autoadministração. Professora, posso colocar isso na minha resposta? Óbvio que pode, retirando a autonomia, que se estrutura tendo como característica conferir aos entes federados capacidade de autogoverno, autoorganização, autolegislação e autoadministração. Certo? Então, já respondemos a primeira questão aí da banca Sebrasp. Muito bem. Pergunto a vocês. Aí a banca, professora, a senhora fala, mas que o homem da cobra é? Procedimento constitucional para decretar a intervenção federal a fim de prover a execução de ordem ou decisão judicial. Muito bem. O que a gente tem aqui? Aqui, artigo 34. A União não intervirá nos estados nem no DF, exceto para... O seu inciso 6º fala o seguinte: para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. A gente vai estudar no nosso curso aí de discursiva que aqui, essa hipótese do inciso 6º merece um corte. Nós temos um procedimento para decretar a intervenção para assegurar a execução de lei federal e um outro procedimento para garantir, para prover a execução de ordem ou decisão judicial. E é justamente esse que a gente vai estudar. Muito bem. O que a gente tem? A Constituição fala o seguinte: quando estivermos diante de intervenção federal pautada no descumprimento de ordem ou decisão judicial, cabe quem? Cabe ao
STF, ao STJ ou ao TSE requisitar essa intervenção a quem? Ao presidente da República. Então, veja, na hipótese em comento, se for cabível a intervenção, o presidente do TJ comunicou o descumprimento da ordem judicial de pagamento de precatório ao STF e ele, poderia ser o STJ ou o TSE, e ele vai requisitar essa hipótese de decretação de intervenção para prover a execução de ordem ou decisão judicial, ela é decretada mediante requisição, tanto do STF, do STJ ou do TSE, ao presidente da República. Tratando de requisição, requisição tem natureza jurídica de ordem. O presidente da República é obrigado a decretar. Ele fica vinculado à requisição. Ele não tem nenhum tipo de margem discricionária para não decretar. Presidente da República recepcionando a requisição ou do STF, ou do STJ, ou do TSE, fica obrigado a decretar. Muito bem. E aí, decretada essa intervenção, muita atenção. O decreto de intervenção, isso precisa constar na sua resposta. Nessa hipótese de intervenção federal para prover a execução, assegurar a execução de ordem ou decisão judicial, veja, o decreto interventivo limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado. E veja, limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado. E o que isso significa? Nada mais é limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado. Vai se limitar ao quê? A determinar que o governador do DF cumpra a ordem judicial que efetue o pagamento do precatório, se for o caso, se for aceito essa hipótese. Muito bem. Sendo assim, e é interessante constar na sua resposta, não cabe controle político nesta hipótese, não cabe controle político por parte do Congresso Nacional. Não cabe controle político por parte do Congresso Nacional. O que isso significa? O Congresso Nacional não vai apreciar o decreto interventivo no prazo de 24 horas. Não vai caber isso. Nessa hipótese em que o decreto interventivo se limita a suspender a execução do ato impugnado, não haverá apreciação posterior em 24 horas por parte do Congresso Nacional. Fechou isso? Ficou claro isso? Mas se não for necessário, mas se não for suficiente para restabelecer a normalidade, e aí? Caso essa mera suspensão do ato impugnado, caso essa mera ordem para que o governador pague o precatório não seja suficiente, novas medidas interventivas poderão ser decretadas, aí sim o decreto vai ser submetido à apreciação do Congresso Nacional em 24 horas. Fechou isso? Esse é o procedimento. Está aqui, artigo 36, inciso 2º e parágrafo 3º, certo? Mas e aí, professor? É possível a intervenção nessa hipótese? A resposta é não, meus queridos. Para a gente finalizar aí a nossa aula. Veja, segundo o STF, e eu trouxe os 2 julgados do STF, veja, tem que estar antenado em jurisprudência, e isso eu vou pegar vocês pelas mãos aí, em direito constitucional. Isso é uma promessa que eu faço. A gente vai aprofundar o estudo de jurisprudência. A gente vai basicamente dividir as nossas resoluções discursivas em parte teórica e jurisprudência, tal qual a gente está fazendo aqui. Muito bem. Segundo o STF, se não verificar a intenção
intenção estatal ou do ente federado em descumprir a decisão judicial, em se esquivar ao pagamento dos débitos decorrentes de precatórios judiciais, a alegação de falta de recursos financeiros consiste em fundamento suficiente e razoável para não decretar intervenção. Então, veja, quando a intervenção judicial ela é requisitada com base em descumprimento de ordem judicial, tem que ficar claro que o descumprimento foi voluntário do ente federado, que o descumprimento foi deliberado do ente federado. Se for pautado em, por exemplo, dificuldade financeira, ou se não se verificar intenção deliberada do ente federado em descumprir a ordem judicial, no caso em tela, como não houve intenção, não houve vontade de descumprir, mas sim houve falta de recurso financeiro, STF diz que é fundamento razoável, fundamento suficiente para se afastar a decretação de intervenção federal. Logo, nesse caso submetido à apreciação, a intervenção não será decretada. Vamos ver aí, para a gente finalizar, o que diz intervenção federal. Pagamento de precatório judicial, descumprimento voluntário intencional, não ocorrência. Olha lá. Tem que ser voluntário, tem que ser intencional. Inadimplemento devido à insuficiência transitória de recursos financeiros, necessidade de manutenção de outros serviços públicos essenciais. Agravo improvido. Não se justifica o decreto de intervenção federal por não pagamento de precatório judicial quando o fato não se deva à omissão voluntária e intencional do ente federado, mas à insuficiência temporária de recursos financeiros. A gente tem aqui outra jurisprudência. O descumprimento voluntário intencional de decisão transitada em julgado configura pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal. Para que seja decretada a intervenção federal em um Estado-membro que tenha deixado de pagar precatórios, é necessário que fique comprovado que o descumprimento é involuntário e intencional. Se ficar demonstrado que o ente não pagou por dificuldades financeiras, não há intervenção. Ponto. Você já pega seu distintivo e corre para o abraço, só não vai dar um tiro para o alto. É isso que a Sebrasp queria de vocês. É justamente isso. Que você conceituasse a intervenção, que você mencionasse qual seria o procedimento da decretação de intervenção na hipótese narrada e que você mencionasse se, no caso concreto apreciado, à luz da jurisprudência do STF, é possível ou não a decretação. A resposta é não, porque o descumprimento de ordem judicial tem que ser voluntário, tem que ser intencional. Se há justificativa, se o descumprimento se deu de maneira justificada, notadamente dificuldade financeira, já rechaça a possibilidade de intervenção. Acabamos. É isso. Estudamos aí de forma globalizada. E é isso que eu convido vocês. Você aí que não é nosso aluno, vou fazer meu jabá aqui, óbvio. Vem. A gente vai pegá-los pelas mãos. É compromisso assumido. Eu não entro em nenhuma briga para perder. Só que, trabalho aqui na comunidade aqui de São Paulo. Convido a vocês, quem for de São Paulo, a ir me visitar 46DP. Aqui, quando eu pego algo, eu só sossego a hora que eu tenho êxito. E agora é aqui, a gente está obstinado a você aí ser delegado DF. Você aí, ser colega da Luana, da Vico e do Vitor Falcão, as nossas estrelas aqui. Eu convido vocês aqui. Nós temos 2 tipos de curso. O PCDF Intensivo Premium, para delegado de polícia, e o PCDF Intensivo Pro. Nós temos cupom aí, 2026, vida nova, resoluções novas. Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês. Cupom Recomece, desconto de 15% por tempo limitado. Aí, Mas, professora, qual que é a diferença do Intensivo Premium para o Intensivo Pro? Aqui, Vamos ver. Vantagens aqui, Vamos ver. Intensivo Pro.
A gente tem cronograma, simulados da Banca Sebrasp, cadernos de lei, aula teórica e aulas discursivas, mais peças, ó, aqui é importantíssimo, banco de questões e planner interativo, ferramenta Pergunte ao Professor e aulas de orientação de estudos. E o Premium, cronogramas também, ó, mentorias, ó, aqui, ó, de direcionamento, método TAC ao vivo, ó. Eu já tenho as minhas aulas aí, já agendadas para o método TAC. Já se prepare que a cabeça vai ferver, ó. Eu tô preparando desde já minhas questões já estou fazendo um mapeamento total da Sebrasp, biblioteca de aulas, grupo exclusivo do WhatsApp, banco de questões, ferramentas, pergunte ao professor. Vantagem de ser aluno do CEISC, mapeamento da Banca Sebrasp. Eu acho que isso diz por si só. Eu vou falar para vocês. A gente aqui, a gente respira concurso de segurança pública. Aqui a gente do Código Delta, quem já é meu aluno sabe disso, quem ainda não me conhece, vai me conhecer certamente agora aqui no curso. A gente respira isso. A gente é muito focado em separar o joio do trigo, porque não adianta a gente estudar para uma banca Sebrasp como eu estudo para uma banca VUNESP, por exemplo, como eu estudo para uma banca FGV, não é estudo. O método da Sebrasp é diferente, a forma de cobrança da Sebrasp é diferente, então a gente tem que ter muito delineado o que a gente está estudando para a Sebrasp. Isso é fato. Cronograma de estudos e método TAC, é a técnica idealizada aí pelo professor Nidal, é uma técnica de aprofundamento por questões que eu basicamente gosto muito. Eu gosto de estudar por questões. Banco de questões, imersões ao vivo via Teams. Eu adoro também atualização e simulados. E é isso, meus queridos. Mais do que isso, só se a gente fizer a prova por vocês aí. Vem com a gente, confia. Confia. A gente não está aqui para perder. Não. A gente está aqui para te aprovar, para te nomear, como diz o professor Nidal. E é isso que eu desejo para 2026 para vocês. Muito sucesso, muita força, muito foco e muita resiliência para a gente saber aí lidar com os altos e baixos aí da nossa vida de concurseiro. Beijo no coração, tenham um excelente início de 2026 e nos vemos aí, ó, no Código Delta. Beijão. E aí, pessoal, muito boa noite a todos que estão nos assistindo ao vivo nessa segunda-feira, dia 5 de janeiro. E bom dia, tarde, noite, madrugada, quem estiver assistindo gravado, futuros delegados da Polícia Civil do Distrito Federal. Meu nome é Robson Palomino, sou delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Estou aqui para ajudá-lo, para aproximá-lo da sua nomeação como delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. O que a gente vai fazer hoje, gente? Eu criei uma questão aqui bem estilo da banca, tá? Bem estilo da banca, bem estilo do Sebrasp. Aí, vou passar para vocês o conteúdo da questão, vou resolver junto com você, nessas mais ou menos 40, 50 minutos de aula, tá? Então, essa aula é mais para a segunda fase, mas a professora nem passou na primeira ainda, é porque no seu dia, você já deve ter visto o edital, a primeira fase e a segunda vem no mesmo dia. Então, não deixem para estudar depois do edital, depois da primeira prova, porque na verdade é junto, tá? E não deixe para estar faltando só alguns dias. Não, estudem desde agora. E saibam que vocês vão estar um passo na frente da maioria dos candidatos, que não dão a devida atenção para a parte discursiva. E dói muito no coração quando você passa numa primeira fase e quando vê, não fez o mínimo para a segunda fase. Mas não vai ser o seu caso, porque você vai passar tranquilamente na segunda fase, tá? Vamos ver hoje aqui como é uma questão discursiva, como é a resposta dela e como sim a gente faz a estrutura. Porque não é simplesmente responder de qualquer forma, existe um modelo, uma estrutura que inclusive está previsto no seu edital, certo? Então, vamos lá, vamos resolver essa questão, futuro colega, futuro delegado de polícia. Aqui na tela, então, delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, já vá sonhando, já imprima, deixe lá no seu cantinho dos estudos, distintivo da Polícia Civil do Distrito Federal. Vamos ver este simulado aqui, ó. Olha essa questão. Durante patrulhamento, policiais militares abordaram um suspeito de furto ocorrido há poucas horas. No local da abordagem, via pública, os policiais questionam o indivíduo sem informá-lo sobre o direito ao silêncio. O suspeito admite verbalmente o crime. Diante disso,
os policiais tiram uma foto do indivíduo pelo celular e enviam para a vítima via aplicativo de mensagens, que o identifica prontamente. Com base na jurisprudência recente da terceira seção do STJ, vamos lá. Primeiro, analise a validade da confissão informal colhida em via pública. Segundo, a confissão extrajudicial válida é suficiente para sustentar um decreto condenatório? Terceiro, avalie a legalidade do reconhecimento realizado por foto via aplicativo de mensagens e sua aptidão para fundamentar a conduta do delegado na lavratura do flagrante. Então, em resumo, a Polícia Militar está fazendo patrulhamento, abordou um cara que era suspeito de um furto, não informaram ele do direito ao silêncio, ali mesmo na via pública perguntaram para ele, ele admitiu o furto, mandaram uma foto dele para a vítima, ela reconheceu. E aí, gente, primeiro, a validade dessa confissão informal. Por que eu separei essa pergunta? Porque a terceira sessão do STJ, ano passado, então em 2025, fez um julgamento sobre essa confissão informal, essa que é feita lá na via pública, fora de um estabelecimento estatal, também sem informar o direito ao silêncio, que é o chamado aviso de Miranda. Tem os avisos de Miranda. Lá no caso dos Estados Unidos, Miranda versus Arizona, o que se decidiu lá e se aplica também aqui no Brasil, que a pessoa deve ser advertida do direito de ficar em silêncio e de constituir um advogado, que nem nos filmes americanos que vocês veem. E aí, gente? Vai ser ilegal? Não vai servir para nada? Vai servir para alguma coisa? Então vamos lá. Olha que importante isso aqui. Ó. Como que a gente resolve uma questão discursiva? Primeira coisa, identificar o que é para fazer. Ah, professor, mas isso é muito óbvio. Não, gente, não é tão óbvio. Por quê? Porque no momento que você está fazendo uma discursiva, que normalmente a questão é diferente, um pouco mais extensa, e você que tem que criar, você tem que ler o comando e você criar, escrever, você vai estar com ansiedade, talvez você nunca tenha feito uma discursiva, talvez tenha feito pouco. E daí você muitas vezes não vê exatamente o que é para fazer. E isso não acontece só com as pessoas, aconteceu comigo na minha segunda fase, no meu concurso de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Eram 10 questões discursivas, era uma segunda fase, meses depois específico, um dia para isso. E aí o que aconteceu, gente? Deram todo um caso e no final perguntou o que era para eu fazer na condição de delegado de polícia, como pediu ali. E eu dei respostas de aspectos processuais, penais e tal, mas que não eram naquele momento. Eu falei muito sobre o crime, falei jurisprudência, julgados e tal, súmulas, mas não respondi o que era para responder, que era o que o delegado, o que você como delegado de polícia deveria fazer. Então, quando você vai olhar a discursiva, você vai respirar, tomar um copo d'água, vai ler atento e vai destacar aquela parte que fala para você, analise, conceitue, diferencie, explique, tá? Para você não responder o que não te perguntaram e também não responder mais do que perguntaram ou menos. Tá? Como lá no direito processual tem o citra petita, supra petita e resta petita, então você não responder fora do que te perguntaram, nem acima nem abaixo. Vamos aqui para a tela, então. Primeira coisa, vocês vão destacar, então, vocês vão sublinhar ó, a expressão que vai estar lá. Pode estar uma expressão de analise ou diferencie e assim por diante. Explique, discorra, etc. Então vocês vão identificar o que é para fazer. Depois disso, vocês vão verificar a quantidade de linhas. Vocês já viram o edital de vocês? No edital tem lá a quantidade de linhas. Vocês, por exemplo, até 20 linhas. Vai estar lá, normalmente 20 linhas no edital. No meu edital estavam 20 linhas, no seu também tá. Que eu olhei o edital antes de fazer aula. Para vocês não passarem, porque não adianta, pode escrever a resposta perfeita na 21ª linha. Não adianta, vai ser 0 da 21ª em diante. Terceiro ponto, vocês vão colocar palavras-chave no rascunho de vocês. Então vocês vão ter lá a folha oficial, onde vocês vão ter que botar a resposta bonitinho, e vocês vão receber um rascunho. Se não responderem, utilizem o verso, mas normalmente tem um rascunho. Aí no rascunho, não precisem perder tempo respondendo tudo no rascunho para depois passar para a definitiva. Não, coloquem expressões-chave. Então você está resolvendo essa questão aqui, e você,
não tiveram os avisos de Miranda e foi fora da via pública. Ah, foi aquele exemplo que o professor falou. Então, aqui na hora de fazer o rascunho, vai botar aqui, ó. Entende? STJ, vai botar uma expressão-chave. STJ falou que isso não pode, então, que se tiver uma prova disso vai ser considerada ilegal, mais especificamente uma prova ilícita, porque foi na via pública, fora do estabelecimento estatal, e não teve o aviso de direito ao silêncio. Então, sem aviso de Miranda. Sem aviso de Miranda. Tá. Deu. Colocou as palavras-chave, aí depois vocês formulem a resposta lá, definitiva. Aí o que eu fiz, gente? Eu deixei aqui para vocês um treino agora. Por quê? Se você estiver assistindo ao vivo, quiser ver o resto da aula, até pode realmente ver o resto da aula. Mas se você estiver assistindo já gravado, então o que você vai fazer? Você vai pegar um caderno, então um caderno com linha. Se você não tem, você vai realmente ir comprar o caderno para você já colocar em prática a parte discursiva. Ah, mas professor, vai sair muito ruim. Não tem problema se o seu treinamento for ruim, porque é treinando que a gente vai evoluindo. Então, se você não quiser fazer agora, quiser fazer depois, o importante é faça, pratique, porque a melhor forma de se aprender qualquer coisa, inclusive uma discursiva, é praticando. A prática leva à perfeição. Então, pratique. Já vão treinando a caligrafia, já vão treinando a extensão do texto, a estrutura, a forma de escrever, etc. Tá? Então, se não quiser treinar agora, treine depois, mas treine. Voltando para a questão. Agora, o conteúdo da questão, gente. Confissão extrajudicial. Essa feita lá, por exemplo, na via pública, sem aviso de direito ao silêncio. Somente vai ser admissível num processo, gente. Então vocês podem ver que a regra é não admitir. Somente vai ser admissível se tiver esses requisitos agora, esses três. O primeiro deles, gente, se for algo formal. Então, se inicia um depoimento, olha, agora, senhor fulano de tal, estamos iniciando, então, o seu depoimento. Tá? De uma maneira formal, segundo o Código de Processo Penal, como é feito esse interrogatório, utilizando aquela formalidade. Além disso, isso é só um dos requisitos. Segundo, tem que ser de maneira documentada. Não adianta fazer de forma verbal. Não, tem que ser de maneira documentada, documento bonitinho ali, e no final ele vai assinar. Tem que ser algo documentado. E, por óbvio, quando é feito na via pública, fora da delegacia, não se observa esse requisito. Consequentemente, a confissão não é admitida. Além de ser formal, além de ser de maneira documentada, tem que ser dentro de um estabelecimento estatal, público e oficial. Ou seja, um exemplo mais comum de todos, numa delegacia, levou o cara até lá e lá na delegacia, de uma maneira formal, com um documento, advertiram do direito de permanecer em silêncio e de constituir um advogado. Então, lá na delegacia, de uma forma formal, num documento, utilizado o direito, os avisos de Miranda, direito ao silêncio, assim como de constituir um advogado, agora sim, se ele chegar e confessar, vai servir essa confissão. Então, somente vai ser admissível se tiver todos esses três requisitos. Aí, nesse caso, pode servir apenas como um meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao MP possíveis fontes de provas na investigação. Então, olha só, mesmo com tudo isso, só vai servir para quê? Como um meio de obtenção de provas. Mas, professor, o que significa isso? Significa que vai auxiliar na identificação de fontes de provas, ou seja, vai me auxiliar a identificar, por exemplo, possíveis câmeras, a eu poder localizar uma arma de fogo, a eu localizar uma testemunha. Isso sim, ele vai me levar a outras provas. Mas ele por si só não, gente, ele não serve como uma prova, por exemplo, para condenar alguém. Não, ele vai me auxiliar na obtenção de provas, meio de obtenção de provas. Então é o seguinte, falando essa prova,
Polícia Civil de Minas Gerais, o Polícia Militar de Minas Gerais estava lá em patrulhamento, encontrou fulano de tal, e ele acabou confessando um crime que cometeu há pouco tempo. Já não vai dar essa confissão, porque já foi feito fora do estabelecimento estatal. Agora, vamos pôr, levar o estabelecimento estatal, mas não avisaram o direito ao silêncio, também não vai valer. Então tem que ser dentro do estabelecimento público oficial. Além disso, de uma maneira formal e documentada, avisar do direito ao silêncio de constituir advogado. E mesmo assim ele confessou, ele falou assim, foi eu que furtei esses cabos, por exemplo, que é uma qualificadora recente, já pode cair na sua prova, foi eu que fiz esse furto de cabo, sim, tá? E eu fiz isso naquela esquina ali, foi agora, faz uns 40 minutos, eu utilizei umas facas ali para cortar, a faca está ali dentro daquela casa que eu deixei escondido. Isso daí tudo, a confissão dele não vai servir para condená-lo. Não, então agora você vai ser condenado com base na sua confissão. Não. Vai nos ajudar a encontrar as provas, a, por exemplo, conseguir a câmera, monitoramento, a identificar uma testemunha que mora do lado ali de onde aconteceu aquele furto de fios e cabos, vai nos ajudar a localizar a arma que foi utilizada para cortar o cabo, ou se for um homicídio, vai nos ajudar a verificar a arma que foi utilizada no crime, uma testemunha que possa ter ouvido ou visto algo. Então vai nos indicar caminhos para a elucidação daquele crime, mas não vai servir por si só para condenar a pessoa. Ela não vai poder ser condenada com base nessa confissão dela. Tá? Bem importante isso. Então, além de vários requisitos, ela só vai servir no máximo para obter provas, para indicar fontes de provas, pessoas, coisas que possam sim provar o crime. Voltando para cá. Então isso, gente, não vai poder embasar a sentença condenatória, mas nem se cumprir todos aqueles requisitos, não, nem se cumprir todos aqueles requisitos. O mundo está cada vez mais fácil para quem comete crimes, porque o STJ praticamente é contra a polícia, coloca vários requisitos e ainda no final fala que só vai servir para obter provas, e não como uma prova propriamente dita. E olha só o que o próprio STJ falou, tá? Isso aqui eu tirei do julgado deles. Olha o que eles botaram ali. Ó. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação, ou seja, por exemplo, o Ministério Público, mesmo que o MP tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova, como, por exemplo, o testemunho do policial que acolheu. Então, daí que o MP fazia para tentar salvar? O MP, tá, tudo bem, a confissão dele não vai servir de nada porque foi fora da delegacia ou porque não foi advertido direito ao silêncio, etc. Mas eu quero ouvir o policial tal, o delegado de polícia Robson, que o criminoso confessou para o delegado. Eu não posso ouvir o criminoso, mas eu vou ouvir o próprio delegado. E ele vai narrar o que ouviu. O que o STJ falou? Não. Não adianta. Se a confissão dele foi ilícito, aquilo que derivar da confissão, então, o meu depoimento, também vai ser, porque vai ser com base numa prova ilícita. Então, isso não é permitido. Voltando para cá, agora a gente vai à resposta. Olha como é que fica. Primeiramente, vocês aprendem com a delegada, não, com a professora Luana Porto em redação, assim como o professor Patrick, mas principalmente com a Luana Porto em redação, a estrutura de uma discursiva, de uma dissertação. E vocês veem em aula que é o quê? Essa estrutura é feita com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, ó, primeiramente, destaca-se aqui a confissão pode ser judicial ou extrajudicial. Em relação a esta, ou seja, a extrajudicial, consoante decisão do STJ, somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público oficial. Olha que bonito esse primeiro parágrafo. Iniciei ele com primeiramente, botei aqui a confissão, fiz uma introdução, ó. A confissão pode ser judicial ou extrajudicial. Então, viu? Já não fui direto para a resposta dizendo o STJ falou que não é permitido. Não. Primeiramente, destaca-se que a confissão pode ser judicial ou extrajudicial. E ainda poderia ter feito assim, destaca-se que a confissão, aí eu botava entre parênteses, meio de prova previsto expressamente no Código de Processo Penal, fecha parênteses, pode ser judicial ou extrajudicial. Ponto. Em relação a esta, consoante a decisão do STJ, somente será admissível no processo judicial se... Aí vem aqui colocar os 3 requisitos. Ó, formalmente, de maneira documentada e dentro de um estabelecimento estatal oficial. Segundo parágrafo.
O referido tribunal, olha só essa expressão do referido tribunal. Quando eu falo aqui do referido, está fazendo uma ligação no parágrafo anterior, e isso é importante. É importante utilizar conectivos. Poderia fazer bem assim também, ó. Em relação a tal assunto, ou nesse ponto, vírgula, o referido tribunal decidiu que tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado, e se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. Se quiserem colocar, será considerada ilícita. Também pode ser. Olha um outro conectivo. Inclusive, a inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova, como, por exemplo, o testemunho do policial que acolheu. Viu? Falei do entendimento, fiz já no início um conectivo, coloquei um outro ali, ficou tudo bem estruturado. E agora o que eu falei para vocês? Introdução, desenvolvimento, conclusão. E olha ali um nexo de conclusão. Portanto, a confissão colhida fora do estabelecimento estatal, exemplo, via pública, é considerada prova ilícita por violação dos artigos 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal e 157, 199 e 400 do Código de Processo Penal, pois o ambiente da abordagem policial é inerentemente coercitivo. Essa expressão aqui também foi utilizada pelo STJ. Ele diz que o ambiente policial é coercitivo, então que essa confissão, mesmo que observe aqueles requisitos, não vai poder ser utilizada para fim de prova, só para obtenção de prova. É o STJ que não gosta muito de polícia. Agora, vamos voltar só para ver qual que era a segunda pergunta. A gente respondeu por completo, de uma forma muito... Não tinha como ser mais completa. Respondemos essa primeira aqui. A segunda, a confissão extrajudicial válida é suficiente para sustentar um decreto condenatório? Que eu falei para vocês que não, que é só para um meio de obtenção de prova. Vamos ver então a resposta para a parte da segunda. Ademais, olha o elemento conectivo de novo. Ademais significa além disso. Além disso, a confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação. Mas não pode embasar a sentença condenatória. Perfeito. Fiz o nexo, o elemento conectivo, parágrafo anterior, e coloquei o entendimento do STJ. E olha só, essa é a segunda parte da resposta, né? Vem aqui, ó. Por isso, por conseguinte, portanto, assim, etc. Por isso, segundo o STJ, o interrogatório, mesmo que informal, deve ser precedido de advertência sobre o direito ao silêncio, aí lá coloca aviso de Miranda. Por fim, novamente, conectivo, destaca-se que tal necessidade de advertência do direito ao silêncio está sendo debatida no STF. Essa aqui, não sei se seria uma necessidade num espelho. Eu coloquei para vocês por precaução, porque realmente, gente, está sendo debatido no STF. O STJ fez esse entendimento que a gente está vendo, diz que sim, todos os requisitos devem ser observados e só vai utilizar para meio de obtenção de prova. Mas isso está ainda sendo decidido no STF. Tem alguns votos, na maioria, agora sendo favoráveis a fazer o mesmo entendimento que o STJ tem decidido, mas ainda não foi concluído. E agora ali, ó, a confissão, meio de prova legalmente previsto no Código de Processo Penal, viu que eu falei para vocês? Essa expressão entre parênteses aqui, ó, que faz uma explicação muito boa também, deixa formalizada e deixa muito bem introduzida a resposta. A confissão, meio de prova legalmente previsto no Código de Processo Penal, mesmo que feita judicialmente, não possui valor absoluto e suficiente para ensejar a condenação. Essa parte que a gente já tinha visto. Agora vem a terceira pergunta. A terceira pergunta era se aquele reconhecimento que eles tiraram uma foto e mandaram para a vítima. Terceira, avalie a legalidade do reconhecimento realizado por foto via aplicativo de mensagens e sua aptidão para fundamentar a conduta do delegado na lavratura do flagrante. Então, avaliar se foi legal, ou seja, se observou a legalidade do reconhecimento feito por foto. E não, gente, não observou, porque o STJ já disse que não é assim, deve-se observar o artigo 226. Aí, o terceiro ponto, o STJ considerou que o reconhecimento pessoal ou fotográfico deve seguir estritamente o rito do artigo 226 do CPP.
O envio de foto por aplicativo sem as formalidades legais é nulo e não serve como prova nem como indício de autoria para justificar prisões ou condenações. Portanto, o delegado de polícia não deve fundamentar o flagrante exclusivamente em tais atos viciados. Se quisessem aprofundar um pouco mais, poderia colocar. Então, o STJ consolidou que o reconhecimento pessoal, aí vírgula, meio de prova prevista, blá, 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 blá. Ou se quisesse colocar prova irrepetível, que foi considerada uma prova irrepetível pelo STJ, prova irrepetível, etc. e tal, aí vem lá e coloca, deve seguir estritamente o rito do artigo 226 do CPP, poderia ainda aprofundar, o qual elenca requisitos mínimos de legalidade ao reconhecimento pessoal. Aí depois vem o envio de foto por aplicativo sem as formalidades legais é nulo e poderia até colocar aqui portanto, aí ficaria perfeito. Portanto, o envio de foto por aplicativo sem as formalidades legais é nulo e não serve como prova. Aí aqui para não ficar o portanto de novo, por conseguinte ou assim, desta forma, o delegado de polícia não deve fundamentar o flagrante exclusivamente em tais atos viciados. Aí deu, gente. Aí fechamos a resposta. Então está aqui, gente. Escolha o melhor caminho para a nomeação com os cursos Pro e Premium. O que a gente tem aqui no CIS? Que a gente tem dois tipos de curso para a Polícia Civil do Distrito Federal. Tem o Premium, tem o Pro. Aqui o Premium e aqui o Pro. Olha o Premium. Aqui estão os valores e tem cupom de desconto. O cupom Recomece que vai te dar 15% de desconto por tempo limitado. Pô, 15%, mesmo que seja o de menor valor, o de R$2.000, que é 1.990, 15% disso daqui, deixa eu ver, 10% seriam R$2.000, seriam R$200, então 15% R$300, para ser mais ou menos R$299. E nesse outro aqui, uns 15%, 10% seriam mais ou menos R$299, 15% vai dar uns 449 por aí. Pô, bastante desconto, independente de qual dos dois. Ah, professor, mas qual a diferença dos dois? A diferença é que, Pro e Premium. No Pro tem cronograma, assim como no Premium, o cronograma ali, mas o do Premium tem o TAC, que é treinando por questões. Basicamente é um treinamento, um aperfeiçoamento por questões, gente. Qual é a diferença? É que nesse TAC aqui a gente faz um aprofundamento no momento de realizar a resolução de questões. Um aprofundamento na RQ, na resolução de questões. Passa toda a matéria ali para depois responder. Parecido com o que eu fiz hoje. Aqui no Pro, nos dois tem cronograma, né? Mas o Pro não tem a parte do TAC. Nos dois tem a questão de simulados. 3 simulados da Sebrasp, que é a banca de vocês. Aqui fica idem. Cadernos para impressão tem nos dois. Aulas teóricas, aulas discursivas e principais peças. No outro, vocês podem ver, na parte do Premium, que tem, olha aqui, material para 55 peças. Olha, completaço. E nesse Premium aqui, a outra diferença é que a pessoa tem a parte do grupo exclusivo no WhatsApp. O banco de questões é dos dois. Então, em resumo, gente, o Premium é mais completo, sim, mas os dois são muito bons. Os dois são ótimas alternativas para aproximar você da sua nomeação. Tá? E aí, eu me despeço, então, de vocês. Fizemos aí uma resolução de uma questão de um simulado, de uma questão que tranquilamente pode estar, se Deus quiser, vai estar na sua prova, pode estar tanto no objetivo como na discursiva. Por quê? Porque envolve a polícia, gente. Envolve a polícia, principalmente a Polícia Civil, com a questão do reconhecimento pessoal, que foi decidido em 2024 pelo STJ, e com essa confissão extrajudicial, que foi decidida em 2025 pelo STJ. Então, tem tudo para cair nessa prova, vai cair, depois você vai me mandar ainda um recado. Tá? Um grande abraço para você, futuro delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, e não um adeus, um até logo, que você vai fazer também prova oral e outras etapas, a gente estará aqui para ajudá-lo nessa missão. Um grande abraço e até mais.
Fala pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Vitor Falcão, sou professor de Direito Penal, delegado de polícia aqui na PCDF e hoje nós vamos aí corrigir o nosso grande simulado. Antes de mais nada, me fala aí de que cidade você está nos assistindo e o que você achou do simulado. Olha só, se você deu uma olhada, deu uma passada na nossa última prova da PCDF, vocês devem ter percebido que o grau de dificuldade da prova discursiva da segunda fase da PCDF, ela é bastante elevada. Então foram questões bem elaboradas e questões um pouco fora do radar. A primeira questão foi de direito ambiental, a nossa terceira questão foi de direito civil, né? E a peça prática foi uma peça prática bem complexa. Então é assim que nós vamos trabalhar aqui no CEISC com vocês, né? Aquela história de treino difícil, luta fácil. Então a gente vai tentar trabalhar com os piores cenários possíveis aqui durante nossa preparação para chegar lá na prova e você está super preparado, preparada. Beleza? Olha só, hoje a nossa questão eu achei razoavelmente tranquila, É um tema que vocês vão trabalhar cotidianamente, quando vocês tomarem posse aqui na PCDF. Se tem um tema que a gente trabalha, é temas ligados à violência contra a mulher, e aí entra o feminicídio, né? É um tema atual, infelizmente, tem acontecido muito, e se está presente na sociedade, tem possibilidade de estar na nossa prova. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa questão. Vem aqui comigo no slide, ó. Pedro, durante o churrasco, após ser injustamente provocado por sua esposa... Então, ó, o Pedro foi injustamente provocado por sua esposa, que propositadamente dançava de maneira provocante com o ex-namorado. Ele ficou dominado pela violenta emoção e, agindo com ânimos necante, vontade de matar, desferiu 2 disparos de arma de fogo. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital para atendimento médico. Durante a internação hospitalar, houve erro grotesco por parte do enfermeiro Júlio, que trocou a medicação prescrita, sendo aplicada substância diversa da indicada, o que ocasionou grave reação adversa, evoluindo para choque anafilático, vindo a vítima a óbito horas depois. Quem prestou arma de fogo foi Paulo, o qual sabia da intenção de Pedro matar a própria esposa. Após a perícia, restou comprovado que a arma de fogo era de uso restrito e que Paulo não possuía porte de arma. Após os fatos, todos foram encaminhados à delegacia de polícia. A partir daí, seguintes questões. Quais os crimes praticados por Pedro e Paulo? Em relação ao nexo de causalidade, qual a teoria adotada nesse caso? E no homicídio praticado com arma de fogo, é possível a aplicação do princípio da construção? E qual a responsabilidade penal de Júlio, que é o enfermeiro? Não é? Olha aqui. Então nós estamos aqui num caso de feminicídio, né, envolvendo feminicídio. Bem tranquilo isso aí. Perceba que eu falo em feminicídio agora, um crime autônomo, artigo 121-A do Código Penal, e vai ocorrer um feminicídio quando essa morte se der em razão da condição do sexo feminino, ou seja, quando envolver violência doméstica e familiar ou menosprezo à condição de mulher. Isso aí eu sei que vocês tiraram de letra, bateram o olho e já viram que tinha uma questão envolvendo feminicídio. O problema é, a questão fala, volta aqui comigo, que esse sujeito, ele agiu dominado por violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da mulher dele, que dançava lá com ex-namorado. Quando você bate o olho, domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima, o que você lembra? Homicídio privilegiado, causa de redução de pena de 1/6 a 1/3, correto? Tranquilo. Agora, isso aqui vai ter alguma interferência na nossa questão? Não. Não existe a figura do feminicídio privilegiado. O privilégio ele ficou lá no homicídio. Desde o momento que o feminicídio ele foi, aqui agora, caracterizado como crime autônomo, a gente esquece tudo que se aplicava ao homicídio para o feminicídio. Então, não existe possibilidade de um feminicídio
privilegiado. Antigamente até havia discussão, mas hoje em dia não tem discussão nenhuma. É impossível de socorrer. Então esquece privilégio por feminicídio. Foi o primeiro peguinha. Segundo, volta aqui comigo. Ó, perceba que ele agiu com a intenção de matar, ele queria matar a sua mulher ali em razão da condição do sexo feminino, feminicídio, só que a questão me fala o seguinte. Que o autor, ele disparou contra a esposa, querendo matar, né? Então ele queria cometer o feminicídio, 121A. Essa mulher foi encaminhada ao hospital. Chegando no hospital, o Júlio trocou a medicação e ela morreu por choque anafilático. Teve uma grave reação e morreu por choque anafilático. Não foi isso que a questão contou? Ó, aplicou substância diversa e ocorreu aqui um choque anafilático. Beleza, mas tem mais informação aqui. Quem atirou foi o Pedro e quem emprestou essa arma de fogo foi o Paulo. Até aqui, tranquilo, né? A gente esquematizou a questão. Agora, o que ocorreu aqui? Nós estamos diante de quê, galera? Quando a gente bate o olho. A gente já sabe que a gente está num contexto de feminicídio. A gente já sabe que não existe feminicídio privilegiado. Ok. Mas a gente está no contexto de quê aqui? De um feminicídio, né? Tentado ou consumado? O que eu preciso analisar para saber se esse feminicídio é tentado ou consumado? Se eu posso imputar o resultado morte ao agente. Se eu posso imputar esse resultado morte aqui ao agente. E aqui eu estou diante de quê? De uma concausa relativamente independente, superveniente. Concorda? Que eu tive o disparo de fogo e eu tive a troca da medicação gerando choque anafilático. Eu tive duas concausas. E elas são relativamente independentes, porque ela só estaria no hospital se ele tivesse disparado, e ela é superveniente porque ocorreu depois. Aí você tem que fazer um link lá com a parte geral. Falar, opa, peraí. Quando eu estou diante de uma concausa relativamente independente, superveniente, o que eu preciso analisar? Se ela produziu o resultado por si só ou não produziu o resultado por si só. Se ela produziu o resultado por si só ou não produziu o resultado por si só. E como que eu sei disso? Coloca aqui, ó, no seu material. Até porque isso aqui você tinha que utilizar na hora da sua prova. Isso aqui você tinha que escrever. Que a gente vai analisar se está na mesma linha de desdobramento físico, lógico ou natural da conduta. Está na mesma linha de desdobramento físico, lógico ou natural da conduta. O que isso significa? Eu vou analisar se essa causa aqui, que foi o choque anafilático, está na mesma linha de desdobramento físico, lógico ou natural do disparo de arma de fogo. E aí, como é que funciona? Relembrando parte geral, né? Se estiver na mesma linha de desdobramento físico, lógico ou natural, significa que ela não produziu por si só o resultado. Então, a gente responde pela morte. Agora, se ela estiver fora do desdobramento físico, lógico ou natural, significa que essa causa sozinha produziu o resultado. Logo, o agente não responde pelo resultado. Eu sempre falo para os alunos, uma maneira bem pragmática, bem objetiva para a gente fazer isso aqui em prova, é se contar a história. Você se conta a história. Se te causar estranheza, é porque está fora. Se não te causar estranheza, é porque está na mesma linha do desdobramento físico, lógico ou natural. Perceba o seguinte, se essa questão falasse que essa mulher ela foi encaminhada ao hospital e lá ela adquiriu uma infecção hospitalar e morreu. Concorda que se a pessoa te contar a história, não te causa estranheza? Fala, olha, fulana tomou um disparo de arma de fogo, aí você fala, é mesmo? É. E ela acabou morrendo. Você falou, morreu? Morreu. Ela foi para o hospital, adquiriu uma infecção hospitalar e morreu. Você fala assim, tudo bem, triste, mas tudo bem. Agora, se essa mesma pessoa te conta a história que a mulher tomou
um disparo de arma de fogo e você morreu de choque anafilático, você fala, que porra é essa? Pera aí, conta a história de direito. Como é que recebe disparo de arma de fogo e morre por choque anafilático? Não tem como, não tem sentido isso aqui. Isso significa que está fora do desdobramento físico-lógico natural. Isso significa que o choque anafilático sozinho conseguiu produzir o resultado. Logo, o agente não responde por esse resultado morte. A gente rompe o nexo causal. Volta aqui comigo. Então aqui, ó, esse agente, ele vai responder por feminicídio, mas tentado. Por que tentado? Porque, olha só, a intenção dele era matar, beleza, mas eu quero saber se eu consigo imputar esse resultado morte aqui para ele. E a resposta é que não, porque essa concausa superveniente aqui, ela produziu o resultado por si só, logo ela rompeu o nexo. Tranquilo? Fui com muita calma aqui, né, com muito detalhe, mas justamente para vocês entenderem e fazer o link lá com a parte geral. Agora, aqui fica fácil. O Paulo, se ele empresta essa arma de fogo sabendo que o Pedro vai cometer o feminicídio, nem precisaria da disposição específica que nós temos agora no 121A. Nem precisaria. Por quê? Porque o artigo 30 já resolveria a situação. As condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo se elementares do crime. E a gente sabe que razão da condição do sexo feminino é um elementar. O que é um elementar? É aquele dado tão essencial que, se nós retirarmos, gera uma desclassificação absoluta ou relativa. Então, se eu retiro a condição do sexo feminino aqui, olha, eu deixo de ter um feminicídio. É um elementar. Se é um elementar, obrigatoriamente ela vai se comunicar para eventuais partícipes ou coautores. Então, o Paulo aqui, ele foi o quê? Partícipe. Ele prestou um auxílio material quando ele emprestou uma arma de fogo. Então, esse Paulo também, coloca aqui comigo, ó, também vai responder por feminicídio tentado. Então, nós já chegamos ao quê? A imputação dos dois. Tentativa de feminicídio para os dois. Vamos colocar aqui, ó. Então, 121A, combinado com o artigo 14, inciso 2. Agora, olha que perguntinha boa, tá? Galera, isso tudo a gente fala lá no nosso curso, nas instruções de prova de dissertativa, mas eu quero que vocês já fiquem atentos a isso. Eu tenho 4 questões aqui, não tenho? Você vai abrir um parágrafo para cada uma. Você vai facilitar a vida e a correção do seu examinador. Então, primeiro parágrafo, eu coloco a resposta da imputação dos dois. Segundo parágrafo, eu vou responder aqui, eu vou responder essa pergunta. Certo? E aí você sempre responda a pergunta logo de maneira direta. Para com essa bobagem que o examinador ele vai analisar o seu conhecimento jurídico. Se você sabe de filosofia, sociologia, errado. Ele vai meter um cara crachá. Ele vai olhar se os dispositivos jurídicos que ele está procurando estão na sua questão. Então, por exemplo, ó, aqui na AB, a gente vai falar que a teoria da causalidade adequada. Ele vai olhar para o seu gabarito e vai procurar a teoria da causalidade adequada. Se tiver, ele vai marcar correto. Se você encher um monte de linguiça, ele não vai pontuar. Ainda que você demonstre conhecimento sobre nexo de causalidade. Compreenderam? Aqui, na A, quando você estiver escrevendo, e ó, aqui a gente mandou para vocês o espelho, a ideia é que vocês construam a prova dissertativa de vocês. A gente não vai escrever aqui uma prova dissertativa junto, a gente manda o espelho. Eu quero que você entenda os institutos, porque aí você vai escrever de diversas formas, se for preciso, porque você entendeu a matéria. Então aqui, ó, na primeira, o que ele vai procurar para você? A tipificação, que é a questão inicial. Então você já começa o item A respondendo, olha, Pedro e Paulo responderão por tentativa de feminicídio nos termos do artigo 121A, combinado com o artigo 14, inciso 2. Aí você vai e desenvolve a questão. Tendo em consideração que Paulo disparou contra a esposa em razão da condição do sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar, o fato se subsume ao artigo 121A do Código Penal.
Entretanto, devemos analisar que a morte se deu em decorrência de uma concausa superveniente relativamente independente que por si só produziu o resultado. Isso aqui vai estar no seu gabarito. Por quê? Porque é questão jurídica, conceito jurídico. A concausa que rompeu no nosso nexo. Sendo assim, rompe-se o nexo de causalidade e o resultado não pode ser imputado ao agente. Ponto. Em relação ao Paulo, esse foi partícipe da conduta de Pedro e tendo ciência que a intenção do Pedro era cometer o crime de feminicídio, a elementar do feminicídio vai se comunicar a Paulo, devendo também responder por tentativa de feminicídio. Aí você blinda a questão, você respondeu de maneira objetiva, todos os pontos jurídicos que vão estar no gabarito estão na sua questão, e aí você pega a pontuação cheia. Fechado? Vem aqui comigo. Ó, em relação ao nexo de causalidade, qual a teoria adotada nesse caso? Vocês sabem que a gente adota como regra a teoria sine qua non, que é a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Correto? Só que quando eu falo de concausa superveniente relativamente independente, não é essa a teoria que a gente adota. A gente adota a teoria da causalidade adequada. Muita gente erra isso. Teoria da causalidade adequada, porque, só para você entender, ó, precisa abrir o slide não. Só para você entender, pode voltar comigo. Aqui, causa não é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Porque se fosse, o disparo de arma de fogo seria a causa do crime, não seria? Porque a mulher não estaria no hospital se não tivesse recebido o disparo. Não é suficiente. Aqui eu vou analisar o quê? Se o disparo de arma de fogo é adequado e necessário a produzir morte por choque anafilático. E aí a resposta é negativa. Teoria da causalidade adequada. Não é toda ação ou omissão. É aquela ação ou omissão adequada a produzir o resultado. Então volta comigo. Ó. Item B. Teoria da causalidade adequada. C. No homicídio praticado com arma de fogo, é possível a aplicação do princípio da construção? Antes de nós chegarmos aqui, ainda tem mais uma informação. Olha, não sei se vocês perceberam que a arma de fogo era de uso restrito. Não é? Então isso vai mexer aqui na notificação? Vai. Porque aqui nós vamos ter a majorante em relação à arma de fogo de uso restrito. O que você não poderia errar em relação a isso aí? Colocar que era feminicídio qualificado. Porque essa não foi a escolha legislativa. O que ele fez? Ele pegou as qualificadoras do homicídio em relação aos meios e modos de execução, ou seja, as qualificadoras objetivas, e transportaram para o feminicídio como causa de aumento de pena. Então não existe feminicídio qualificado, até porque a pena já é alta pra caramba, né? Existe feminicídio majorado. Feminicídio majorado. E esse é o nosso gabarito. Então vai ser tentativa de feminicídio majorado pelo uso de arma de fogo de uso restrito. Certo? O outro item que estão cobrando aqui da gente é se posso aplicar o princípio da consunção em relação à arma de fogo. E a resposta é depende. Depende. Se essa arma de fogo ela foi adquirida só e somente só para praticar o crime aqui de homicídio ou de feminicídio, aí sim, o homicídio e o feminicídio vai absorver esse porte legal de arma de fogo. Entenderam? Por quê? Porque foi só o meio de execução do homicídio. Agora, se a prova trouxer contextos diversos, portava essa arma de fogo anteriormente e um dia resolveu utilizar essa arma de fogo que ele portava para praticar um homicídio e um feminicídio, aí nós vamos ter concursos de crimes, porque os contextos foram totalmente diferentes. Compreenderam? Essa é fácil, né? Eu acho que é a questão mais tranquila das nossas alíneas aqui. Vem aqui comigo. E a D, qual a responsabilidade penal de Júlio? Essa aqui fácil, né? O Júlio vai responder por homicídio culposo.
Homicídio culposo. É a única imputação possível aqui para o Júlio. O Júlio, ele não queria matar a mulher, ele não queria, e é assim que nasce um homicídio culposo, né? Ele não queria matar essa mulher, mas perceba, olha só, ele não queria matar a mulher, ele perseguiu uma finalidade ilícita, que era aplicar o medicamento na mulher, entretanto, ele rompeu com o dever de cuidado objetivo. Ele rompeu, ele deixou de ter um cuidado que a maioria dos enfermeiros no lugar dele teria. Concorda comigo aqui? E aí sim ele deu causa a um resultado involuntário. A um resultado involuntário. Então o Júlio responde por homicídio culposo. Tranquilo? Fechado? Galera, é assim que nós vamos encontrar questões numa segunda fase da prova da PCDF. Vocês podem ver que às vezes até fica confuso, até a gente explicando, não é? Porque é muito detalhe, a gente retoma toda hora a parte geral, e daqui a pouco a gente faz link com vários crimes dentro da parte especial. Tem que saber o que é elementar, tem que saber qual a teoria do nexo de causalidade, tem que saber como é que funciona uma concausa. Tudo isso dentro de uma questão de parte especial. Tranquilo? Volta aqui comigo. Agora, olha só. Se você quiser entrar ainda no nosso curso de questões discursivas, olha, você pode escolher o melhor caminho agora para você traçar. Ó, PCDF, a gente vai ter o intensivo prêmio e o intensivo Pro. O intensivo Pro, tá? E lembrando que essa preparação, ela já vai ser completa. Por quê? Porque a prova vai ser no mesmo dia. Não é? As informações que nós tivemos é que a prova é no mesmo dia. Então não dá tempo de você estudar a prova objetiva, esperar o resultado e depois estudar para a prova de segunda fase, igual o pessoal do Rio Grande do Sul está tendo esse privilégio aí. Não dá. Aqui a preparação tem que ser já de maneira conjunta. Por isso que desde o primeiro dia que você se inscrever com a gente, você vai ter acesso à questão discursiva, você vai treinar a peça prática com a professora Luana Davi, com o professor Paulo Furtado, que são os professores que têm os livros de peça mais vendidos do Brasil. Então não tem como você fazer outra escolha. E ó, vou te falar, eu, professora Luana e professor Nidal e os demais professores, a gente está tratando esse concurso com muito carinho e cuidado. Até porque é a nossa casa, eu sou aqui do DF, a professora Luana é delegada aqui do DF, e a gente sabe da responsabilidade de lidar com o sonho de vocês. Então, venha fazer parte do nosso grupo aqui do CEISC. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Qualquer tipo de dúvida que você tiver em relação à matéria, em relação à prova da discursiva, eu quero que você me chame aqui, ó, volta aqui comigo. @Delta Vitor Falcão. Me chama lá, vamos trocando ideia, que eu quero participar junto com vocês nessa preparação. E ó, hoje, você que está nos assistindo aí, se utilizar o cupom RECOMECE, você ainda tem 15% de desconto. Agora o tempo é limitado, né? Eu não sei até que dia que isso aqui vai. E olha só, o que a gente preparou para vocês? Mapeamento da banca. Então, o curso já é focado nos principais tópicos exigidos pelo Sebrasp. O que isso significa? Vai sair o edital agora, galera. Vocês acham que dá tempo de você ler todos os pontos e estudar todos os pontos do edital? Não. Não. Foi garantido para nós que esse edital sai em janeiro. Então, aqui, ó, não dá mais tempo. Você vai estudar aqueles tópicos com alta incidência, que tem maior probabilidade de cair na sua prova. Esse mapeamento a gente faz por aqui. A gente já monta o curso mapeado para você. E, ó, cronogramas de estudo e método TAC. Então, aqui tem um cronograma de estudos. Todo dia você vai acordar, vai saber o que você tem que estudar, como estudar. E a gente vai fazer aqui, olha, uma inovação que é o TAC. O que é o TAC? A gente vai resolver as questões e, aproveitando a resolução de questões, fazer uma revisão do conteúdo. Muitos de vocês estão estudando há muito tempo para a PCDF. Você não tem mais tempo, não tem mais saco, às vezes, para assistir videoaula, para ficar ali no material mais denso. Você quer treinar e revisar. A gente vai fazer isso aqui com vocês, questões e ao vivo.
tá? Nós vamos resolver questões ao vivo com vocês, fazendo a maior revisão possível do conteúdo. Vem aqui. Banco de questões para você treinar. Imersões ao vivo Teams. Então aqui, olha, a gente vai reunir com vocês para bater papo. Como assim reunir para bater papo? Cara, não só de conteúdo. Né? A gente vai bater o papo para perguntar como é que está sendo a trajetória de vocês, para a gente falar de revisão, para a gente falar de estratégia de reta final, para a gente falar como resolver questões, como ler a lei seca, como estudar a jurisprudência. Tudo isso a gente vai reunir e vai entregar mastigado para vocês. E claro, né? Garantia de atualização, porque é o mínimo, o curso está totalmente atualizado, tanto é que as aulas de questões vão ser ao vivo, então teve uma atualização, a gente já insere nas questões. Certo? E simulado, né? Mas simulado lá mais para frente, quando você estiver bem preparado, bem preparada para poder realmente simular a sua prova. Ok? Então é isso, galera. Qualquer coisa, entre em contato aqui com a equipe do CEISC. Vamos junto, vamos para cima e eu tenho certeza que muito em breve você será meu colega, minha colega de profissão aqui no DF. Vamos estar ombreados juntos aí na defesa da segurança pública. Até a próxima.